Oi pessoal, o vídeo de hoje é sobre o livro Três Novelas Femininas do Stefan Zweig, que tá virando figurinha bastante repetida aqui no canal. Esse é o terceiro vídeo que eu faço para alguma obra dele. Aqui já tem vídeo sobre a autobiografia dele, eu vou deixar o link aqui nos cards também para a biografia que ele fez da Maria Antonieta. As duas, aliás, foram uma das melhores leituras que eu fiz esse ano. E como alguns puderam ver, quem viu, né, a Bookshelf Tour, tem muita coisa dele aqui, eu tô fazendo uma baita incursão pela obra dele, e essa aqui foi a minha última empreitada pela obra do Zweig. O Zweig foi um escritor austríaco muito prolífico, escreveu bastante coisa e, inclusive, na década de 1930, ele chegou a ser o escritor mais traduzido no mundo. E é engraçado pensar sobre isso, porque hoje em dia eu não vejo tanta gente falando da obra dele, parece ter caído um pouco em esquecimento, mas estou tentando fazer o meu trabalho de formiguinha aqui e fazer com que mais gente leia Zweig, porque eu estou adorando tudo que eu leio dele, com esse aqui não foi diferente. Mas então, do que trata esse livro? Como o próprio título diz, aqui a gente tem três novelas cujo foco são personagens femininas, e inclusive dentre as muitas famas do Zweig, uma delas era essa capacidade dele de conseguir retratar mulheres muito fielmente. Freud, inclusive, que era amigo pessoal do Zweig, fala que um dos maiores méritos do Zweig é ser um mestre na arte de compreender os outros. E sobre esse título de saber retratar muito bem as mulheres, a gente conversa um pouco melhor sobre a minha opinião no final do vídeo. Mas, por enquanto, vamos ficar com as novelas, então. Então, as novelas que a gente tem aqui são Medo, que é a primeira novela, a segunda é Carta de uma Desconhecida, e a terceira é 24 Horas na Vida de uma Mulher. Dentre as três novelas, a minha preferida foi justamente a primeira, a chamada Medo, e, gente, essa novela é um novelão no melhor sentido da palavra. Aqui a gente vai acompanhar a Irene, que é uma mulher por volta dos seus 30 anos, que é casada com um homem muito importante da cidade, mas ela não tem uma ocupação profissional. Ela é bem o estereótipo da mulher burguesa, então ela tem empregados em casa que fazem tudo para ela, como cuidar da casa, como cuidar dos filhos. Então ela tem muito tempo livre e acaba ficando o tempo livre nos teatros, assiste muitas óperas, fica com os amigos, porém ela começa a sentir um certo vazio, o casamento começa a dar uma esfriada, e ela começa um caso extraconjugal com um pianista, se encontra com ele algumas vezes no apartamento dele. Só que ela vive muito essa vida de aparências, então assim, como o marido dela é uma pessoa muito importante e ela não quer abrir mão de toda a vida, todo o luxo que ela tem, toda a segurança, acaba que ela tenta esconder muito bem esse caso, mas ela fica sempre com medo de que isso seja descoberto. Então toda vez que ela sai do apartamento do amante dela, ela sai meio nervosa, já com medo de que alguém a encontre ali, geralmente sai meio coberta. E eis que um dia, que é o que a gente acompanha aqui justamente no início da novela, ela tá saindo e uma mulher fala algo como: nossa, finalmente eu peguei você, você não tem vergonha na sua cara. Enfim, com palavras muito mais eloquentes, afinal estamos falando de Stefan Zweig, mas é algo do tipo. E a Irene fica em choque, porque tudo aquilo que ela mais temia acaba de acontecer, e aí ela vai pra casa, mas essa mulher descobre onde a Irene mora e passa a chantageá-la, e essa situação vai se estendendo, a Irene faz todas as vontades dessa mulher, tenta fugir dela, mas aí começam a ver que as coisas estão estranhas com a Irene em casa. Então, por exemplo, ela praticamente não fica em casa, né? Ela tá sempre saindo e ela começa a ficar lá, começa a querer cuidar mais da casa, passar mais tempo com os filhos, e aí o próprio marido percebe que tem algo estranho com ela, e essa situação vai se estendendo até um ponto que chega a ser insustentável para essa personagem. E a gente vai acompanhando toda essa agonia da Irene e, gente, eu amei essa novela. Zweig te prende na leitura de um jeito que, assim, lá pra metade da novela, eu não sei se eu sou muito Sherlock Holmes ou se já tinha ficado claro mesmo qual seria o desfecho. Eu conversei com algumas pessoas no Instagram e as que leram falaram que não conseguiram descobrir o desfecho, aí talvez eu seja meio Sherlock Holmes mesmo, mas enfim, o fato é de que mesmo eu tendo já sacado qual que era o desfecho, isso não me fez ter menos vontade de saber o que ia acontecer. Tanto é que eu li essa história numa sentada. Inclusive isso aconteceu com todas elas, e até uma coisa que eu recomendo que você pegue. É bem curtinha, então você não precisa de tanto tempo, mas eu acho legal essas novelas serem lidas de uma vez só. A segunda novela é Carta de uma Desconhecida, e aqui um escritor recebe uma carta de uma mulher que se diz perdidamente apaixonada por ele, que o conhece há muito tempo, o conhece no sentido de acompanhar a sua trajetória, e ao longo da história
que é contada através da carta que essa mulher escreve, a gente descobre que é uma desconhecida não tão desconhecida assim. Inclusive é bem triste ver a situação em que essa mulher tá e como que eles se conheceram e como que ela chegou a essa situação que ela se encontra. E é meio difícil falar dessa novela sem dar spoiler, então acho que eu vou parar por aqui, mas também outro novelão sensacional. E a última novela é 24 Horas na Vida de uma Mulher, que foi, acho que, a minha segunda novela preferida desse volume aqui. Essa novela tem 2 narradores distintos e se passa em um hotel. E nesse hotel tá tendo todo um bafafá porque uma mulher tinha acabado de abandonar o seu marido e a sua família pra fugir com um cara que ela tinha acabado de conhecer. E aí tá tendo uma grande discussão no hotel, né, com os hóspedes, tipo, todo mundo julgando a mulher, falando, nossa, como assim? Ela fugiu, abandonou sua família. E o primeiro narrador acaba se posicionando a favor dessa mulher. Diz que a entende, que procura não julgá-la, e as pessoas em volta ficam em choque, porque tá todo mundo condenando a mulher e somente ele se mostrando favorável à situação dela. Esse posicionamento acaba chamando a atenção de uma mulher que está ali assistindo a discussão. O nome dela é Senhora C, e ela é a segunda narradora dessa história. Ela fica impressionada com o posicionamento desse homem e resolve contar pra ele uma história que aconteceu num passado distante da sua vida. E como são histórias curtinhas, eu não quero falar muito sobre elas pra acabar não dando spoiler pra vocês, mas eu li cada uma dessas novelas em um dia diferente, então finalizei o livro em 3 dias. E uma vez que você começa essas novelas, é impossível de parar, juro, gente, é um negócio assim que você não consegue levantar a bunda do sofá enquanto você não termina a novela. Além de terem em comum o fato de serem todas protagonizadas por mulheres, essas novelas têm também outro ponto em comum, que é a tensão que o Zweig imprime em cada um desses relatos. Todo o enredo carrega uma tensão, seja, meu Deus, o que ela vai fazer, ou ai, o que está acontecendo, o que aconteceu, sempre tem essa tensão e a gente não quer parar de ler até a gente descobrir qual a resolução dessa tensão. Chega até a ser uma coisa meio cinematográfica. E aqui na apresentação desse livro, o Alberto Dines vai comentar que o Zweig, para escrever uma novela, tinha meio que um critério. Ele só publicava uma novela quando ele achava que ela tinha impacto suficiente para ser adaptada para o cinema. E não é à toa que muito do trabalho do Zweig foi adaptado para o cinema. Todas as novelas aqui têm uma adaptação e eu tô muito curiosa para ver. Inclusive algumas têm mais de uma adaptação. E, gente, a novela Medo. Eu preciso expressar a minha insatisfação de que essa novela não foi adaptada pelo Hitchcock. Porque eu lendo, eu pensava, gente, tem que ter tido uma adaptação disso. Imagina o Hitchcock fazendo isso, porque é muito Hitchcock. E eu terminei já a novela com essa sensação, e aí no comentário que o Alberto Dines faz após a novela, ele diz que Zweig e Hitchcock formariam uma dupla imbatível, e gente, eu não podia concordar mais, mas infelizmente não tem nem evidências de que eles tenham trocado algum tipo de carta, e infelizmente, porque olha, uma adaptação dessa novela pelo Hitchcock. Ai, meu Deus, meu sonho. Fora a escrita do Zweig, pela qual eu já declarei isso aqui, né? Eu sou apaixonada pela escrita desse homem. Ele tem muito talento para contar histórias. Eu acho que ele nasceu para isso. Tem os que são da opinião que acham que há um excesso de drama / sensibilidade nas obras dele, mas eu particularmente não acho tanto. Assim, tem momentos bem dramáticos, mas eu não acho que chega a ficar cafona, sabe? Não sei se eu sou tão acostumada com drama já pelas coisas que eu leio nos russos, mas eu acho bem ok. Não chega a ser algo que me incomoda. E lá vem a ressalva. Ai, que menina chata, né? Não pode passar um vídeo sem criticar nada. Mas então vamos para a crítica negativa deste vídeo. Quando a gente analisa as 3 novelas separadamente, nossa, maravilhosas, todas incríveis, mas quando a gente analisa em conjunto, e aí é difícil não analisar em conjunto porque, né, elas estão todas aqui, eu li uma seguida da outra, tem um probleminha que me incomodou um pouco. Como eu comentei no início do vídeo, uma das famas do Zweig era saber descrever muito bem as mulheres, retratar muito bem o que se passa no interior da mulher, e eu até concordo, mas eu concordo no sentido de que ele sabe fazer isso para um tipo específico de mulher, que é uma mulher muito impulsiva, muito eufórica, muito irracional.
São todas mulheres com a mesma personalidade e isso acabou me incomodando um pouco. E isso foi outro aspecto que eu comentei também na biografia da Maria Antonieta, no vídeo que eu fiz, que inclusive também foi uma crítica que eu fiz, porque muitos aspectos da Maria Antonieta ele tratava como se a causa fosse unicamente o fato de ela ser mulher e aquela ser uma característica inerente ao ser feminino. E aí eu também fiquei me perguntando se não teve uma certa influência do Freud aqui, porque o Freud tinha um pouco dessa ideia, né, dos impulsos femininos e da histeria como condição exclusivamente feminina, então eu acho que, dado que ele e o Zweig eram muito próximos, deve ter tido um pouco dessa influência sim. Mas isso é até mesmo algo que o próprio Zweig reconhece depois, quando ele faz a sua autobiografia e tá olhando a obra em retrospecto, e uma seguidora até me mandou esse trecho: Érica, muito obrigada, porque eu lembrava que ele tinha comentado algo do tipo, mas eu não sabia qual o trecho e eu não marquei. Mas a Érica me mandou e ele fala que pela vivência dele podia ser até mesmo que ele tivesse retratado somente um tipo de personagem nas obras dele, principalmente no que tange a figuras femininas. Então assim, pelo menos foi algo que ele reconheceu depois, mas enfim, foi algo que me incomodou um pouco. E até me deixou um pouco triste porque ele era um homem tão talentoso. Pra mim, o que o Freud fala, que ele era um mestre em ler as pessoas, é realmente verdade, só que eu acho que ele podia ter aproveitado esse talento dele para retratar personalidades mais diversas. Eu tô com outras novelas dele para ler aqui, que também tem personagens masculinos, e aí eu tô curiosa para ver se ele também retrata somente um tipo de personalidade masculina ou não. Vamos ver, conforme eu for lendo, eu vou atualizando vocês aqui, vai ter vídeo para as outras novelas que eu lerei dele, com certeza. Mas apesar disso ter me incomodado, não é algo que eu acho que comprometa a qualidade dessas novelas, que são da mais alta estirpe, muito boas mesmo. Zweig, sensacional como sempre. Então fica aí a dica para quem quer conhecer o Zweig. Acho que seria uma boa começar por essa obra um pouco mais curtinha, pela ficção dele, ou para quem tá procurando uma leitura mais curtinha, mais tranquila, fica a dica. Eu gostei muito desse livro aqui. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.